Olá, meus queridos. Daremos continuidade ao estudo das lições da Escola Bíblica Dominical e hoje estudaremos o capítulo 3 do livro de Gênesis. Esse capítulo trata da entrada do pecado no mundo e suas consequências na vida pessoal do ser humano, no seu relacionamento com Deus e com o seu próximo. Deus colocou o primeiro homem no jardim num estado de alegria pura e prometeu que ele e seus descendentes continuariam nesse estado se ele, o homem, demonstrasse fidelidade e obediência total a Deus. De modo específico, ao não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É um comentário da Bíblia de Genebra na sua página 14. O capítulo 3 traz então a narrativa do momento em que esta convivência harmoniosa do ser humano com o Criador foi rompida, foi quebrada. Então vamos pegar nossa Bíblia e vamos abrir no capítulo 1 e vamos rever esse texto e procurar entender melhor como se deu esse momento em que o homem desobedeceu a Deus e assim rompeu o seu relacionamento com Deus e trouxe consequências para a sua vida, afetando não só a si mesmo, mas também seu relacionamento com o próximo e até mesmo com a natureza. O texto diz assim, Gênesis capítulo 3, de 1 a 7. Ora, a serpente era o animal mais astuto de todos os animais que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também para o seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O texto nos mostra que a serpente é um instrumento usado pelo tentador para desencadear seu ataque ao ser humano. Sabemos pela revelação bíblica que a serpente é um dos nomes aplicados a Satanás. Apocalipse 12, 9, Apocalipse 20, verso 2, são textos que mostram isso. Mas vamos ler Apocalipse 12, 9. O texto vai dizer assim: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo homem. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Nós vemos então que a tentação, ela não provém de Deus. Não teria sentido o Deus Criador e preparou toda uma criação para depois formar o ser humano, colocando num jardim e dando regras para que ele pudesse conviver bem com o seu Criador, o tentasse. A Bíblia diz em Tiago 1,13, ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. A tentação vem de Satanás, do diabo. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar, diz 1 Pedro 5, a parte B do versículo 8. Mas qual foi a estratégia então de Satanás? Qual foi a estratégia do tentador para atingir a criação de Deus? A estratégia do tentador é de torcer o que Deus disse, de
desfazer ou de deturpar o que Deus disse, ou questionar o que Deus disse. A primeira frase que demonstra isso é esta: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu observando corretamente o que Deus havia dito. A restrição estabelecida por Deus era somente em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal, que pela declaração da mulher estava no meio do jardim, a qual não deveriam nem tocar, quanto mais comer do seu fruto. A mulher ressaltou ainda que se o fizesse morreriam. Satanás então, novamente, contrariando o que Deus disse, fala para a mulher: é certo que não morrereis. E continua: porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Despertando assim na mulher desejo de ser conhecedora do bem e do mal. Em parte, desejo de ser como Deus. Então, uma vez convencida por Satanás de que a árvore não lhe traria a morte, o texto diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e também seduzida pela aparência do fruto, porque o texto diz agradável aos olhos, e também tendo sido despertado nela o desejo de ser conhecedora do bem e do mal, como Deus, porque o texto diz a árvore desejável para dar entendimento, ela então, desobedecendo às regras do seu Criador, com o qual mantinha relacionamento harmonioso contínuo, o texto diz: tomou-lhe do fruto e comeu e deu ao seu marido, e ele comeu. A partir desse momento, então, estabeleceu-se o que em muitos títulos dessa parte da Bíblia está escrito a queda, né? A partir desse momento, o pecado entrou no mundo. O pecado foi um ato de desobediência à vontade de Deus, incentivado por um tentador maligno. Se a mulher tivesse resistido aos avanços do tentador, teria achado um meio de saída. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, 13, diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ao desobedecer a Deus, homem e mulher percebem-se nus e cobrem-se com folhas de figueira. Aí então, nesse texto de 1 a 7, nós vemos a maneira como Satanás, sendo como instrumento um animal criado por Deus, que estava no jardim, a serpente, ele, distorcendo o que Deus havia dito, seduziu, convenceu a mulher de que ela podia tomar daquele fruto daquela árvore que Deus havia dito que não deveriam nem tocar, e assim comer e desobedecer a Deus e permitir então que o pecado entrasse na vida humana. Foi assim que aconteceu o que chamamos de queda, o momento em que o homem perde o seu relacionamento com Deus. Isso trouxe consequências para a vida do ser humano. Do verso 8 ao verso 13, nós vamos ver essas consequências. A quebra do relacionamento com Deus que gerou separação. E as dificuldades que o homem vai enfrentar junto com sua mulher a partir do momento em que desobedeceram a Deus. Muito bem. Depois da desobediência, homem e mulher, eles não se encontram com Deus. A ideia é que costumeiramente havia um encontro com Deus no jardim. A Bíblia diz que Deus andava no jardim pela viração do dia. Mas não acontece mais esse encontro regular com Deus. Por causa do pecado, em vez de ir ao encontro de Deus como de costume, diz o texto, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O homem agora já não via no Criador um amigo com quem desfrutava preciosos momentos de comunhão, mas uma ameaça que o levava a esconder-se, diz o nosso autor da revista Compromisso. O pecado de Adão e Eva passou para toda a raça humana.
Por sermos seus descendentes, todos somos por natureza pecadores e inclinados à prática do mal. Isso está contido na nossa declaração doutrinária da nossa Convenção Batista Brasileira. Portanto, diz Romanos 5,12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, por causa de Adão e Eva, pela sua desobediência ao Criador, aquilo que o Criador estabeleceu para que pudessem ter um relacionamento contínuo com Ele, de paz, de alegria, de satisfação. Por causa da sua desobediência, então, o pecado entrou no mundo e atingiu toda a criação de Deus. Esconder-se de Deus por trás das árvores do jardim dá a ideia de ficar na sombra, nas trevas. Na Bíblia, a condição do homem vivendo em pecado é descrita como viver nas trevas. Há um texto também de João capítulo 3, 19 e 20 que diz assim: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. O homem e a mulher, então, escondem-se nas sombras do jardim, porque na luz da presença de Deus, sua nudez apareceria e revelaria seu pecado. Assim também acontece com a raça humana. João 3,21 diz assim: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas ou repreendidas ou reprovadas as suas obras. Todo pecado é cometido contra Deus, sua pessoa, sua vontade e sua lei. Também é um texto da nossa declaração doutrinária, sempre baseado no texto sagrado, porque Davi disse isso lá no Salmo 51,4. Ele diz assim: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de modo que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então nós vimos aí que ao perceber-se desobedecendo a Deus e consequentemente perceber-se nu, porque antes de pecar o homem não sabia que estava nu, e percebendo-se nu, então ele se esconde de Deus, ele se afasta de Deus, ele vive por trás das árvores do jardim porque tem medo desse encontro com Deus, porque sabe que desobedeceu a Deus. Assim então ele comete um pecado contra Deus, contra a sua pessoa e a sua vontade. E ao cometer esse pecado, toda a raça humana, por causa deles, também é pecadora. Mas além de quebrar seu relacionamento com Deus, o pecado de Adão e Eva trouxe consequências pessoais para si mesmos e afetou também a sua relação com o outro, a relação com o próximo e até com a natureza. O homem, ao ser confrontado por Deus acerca do seu pecado, acusou a mulher. Diz o texto assim, ele diz assim: a mulher que me deste deu-me da árvore e eu comi. Ele não assume que ele, por vontade própria, aceitou comer da árvore. Ele coloca a culpa na mulher. Já por sua vez, a mulher, quando é inquirida da sua culpa, ela deu a seguinte desculpa: a serpente me enganou e eu comi. A ideia que nos passa aqui é de que o ser humano tem dificuldade de reconhecer os seus pecados. Está sempre achando um culpado para os seus próprios erros, sempre querendo transferir a culpa para alguém. No relacionamento com Deus, isso não funciona, porque nós precisamos reconhecer que somos pecadores para que possamos receber o perdão de Deus. Mas o pecado, então, ele deturpa o funcionamento da consciência, da vontade e do raciocínio. Pecadores quase sempre se recusam a aceitar a sua própria responsabilidade pelos pecados cometidos. Então, desse jeito, não há perdão.
porque Deus exige arrependimento e fé, o que envolve a confissão de nossos pecados, diz o autor da nossa revista Compromisso. As consequências diretas e imediatas para o primeiro homem e sua mulher, e para a própria serpente foram as seguintes. Para a serpente, Deus disse: Maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Já a mulher, Deus falou: Multiplicarei sobremaneira os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. 3,16. Gênesis 3,16. Já para o homem, Deus disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita será a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois tu és pó, e ao pó tornarás. Deus não deixa o pecado impune. Todos os envolvidos na transgressão dos princípios de Deus para a vida humana em harmonia com Ele sofreram as consequências do seu pecado. A serpente foi amaldiçoada e passou a rastejar sobre seu ventre e comer do pó todos os dias de sua vida. Não sabemos como esse animal vivia antes, porém fica evidente que houve uma mudança. Ela sofreu as consequências do pecado da qual foi instrumento. A mulher teve multiplicada as dores, ou multiplicado sobremodo, diz a palavra, o sofrimento da sua gravidez, e daria o parto com dores, ou teria o parto com dores. Ela daria à luz filhos sofrendo dores, dando a entender que antes, se não tivesse desobedecido a Deus, não seria assim tão sofrida a gravidez e o parto, porque o texto diz que teve multiplicado sobremodo o seu sofrimento. E como consequência ainda, teria o domínio e o governo do marido sobre si. Já as consequências atribuídas ao homem atingem diretamente toda a criação, atingem diretamente a terra, a natureza. Por ter sido antes colocado como aquele que tem a ele o domínio sobre toda a terra, está no versículo 1:26, por ser aquele que deveria povoar a terra e sujeitá-la, o texto do capítulo 1, versículo 28, por ser o cultivador e guardião do jardim, capítulo 2, verso 15, toda a terra foi amaldiçoada como consequência do seu pecado. Deus colocou o homem como o administrador, colocou o homem como aquele que deveria dominar a terra e cultivar a terra. Ele então tinha essa responsabilidade. Como ele então desobedeceu a Deus, a terra também sofreu, né, consequências por causa do seu pecado. Então toda a terra foi amaldiçoada como consequência do seu pecado. A palavra diz: maldita é a terra por tua causa. Verso 17 do capítulo 3. Então, agora, além das árvores frutíferas e das ervas que serviam para sua manutenção, a terra passaria a produzir abrolhos e cardos, que são espinhos e ervas daninhas. A mim, particularmente, me parece então que antes a natureza produzia as ervas e as plantas frutíferas para a manutenção do ser humano. Mas agora a terra vai produzir espinhos, vai produzir ervas daninhas. Então, para o homem agora, ao cultivar a terra, para tirar o seu sustento, ele teria agora trabalho penoso, né? O texto diz que ele passaria
ele adquiriria o seu sustento com fadiga e com o suor do rosto, indicando que o trabalho seria algo desgastante e fadigoso, né, para poder se manter. A ideia que nós podemos entender é que antes não seria assim, mas isso vem como consequência da sua desobediência, do seu pecado. O texto diz então que até o fim de sua vida na terra o homem viveria assim, a partir da queda como consequência do seu pecado. Imagine como não ficou a relação entre Adão e sua mulher, Eva. As possíveis acusações, a culpa pela perda da vida de qualidade que tinham no jardim na companhia de Deus. Eu gosto da afirmação de um pastor que conheço que nos lembra sempre que a vida com Deus é infinitamente melhor. Certamente era assim no jardim. Entretanto, o pior para o homem e sua mulher foi a expulsão do jardim. O texto diz: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden. Ao colocar o homem para fora do jardim, Deus deixou claro que a transgressão, a Bíblia diz que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, ao transgredir, né, ao desobedecer, ao errar o alvo, né, que o separou de Deus, o relacionamento então do homem com Deus foi rompido, a comunhão foi quebrada. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado separou o homem do relacionamento bom, agradável, maravilhoso que ele tinha com Deus. A palavra destituído é como se alguém que estava numa condição foi tirado daquela condição, foi afastado daquela condição. O homem foi afastado da condição privilegiada que ele tinha com Deus no princípio. Então eu repito, com o pecado de Adão, toda a raça humana foi atingida e também sofre as consequências de viver sem relacionamento satisfatório com Deus. Parece que tudo estava perdido, né? O homem pecou, desobedeceu a Deus, sofreu as consequências do seu pecado, foi colocado para longe da presença de Deus, fora do jardim, e assim, se a história parasse aí, parecia que tudo estava perdido. Mas ainda no jardim, antes de Deus colocá-lo para fora, aparece no texto a promessa da redenção. Aparece no texto deste capítulo o cuidado e amor de Deus para com o homem pecador. Deus, entre outros atributos, é um ser santo e justo. Isso está lá em Isaías 6, de 1 a 3, nós podemos ler isso lá. 1 Pedro 1, 17, também fala sobre essa santidade de Deus, e Ele quer que sejamos santos. Mas também Deus é um Deus de amor. A Bíblia diz em 1 João 4,8: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Como santo e justo, Deus não deixa o pecado impune. Mas como um Deus de amor, antes mesmo de colocar então o homem para fora do jardim, faz uma promessa da redenção. O texto do capítulo 3, versículo 15 diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ao anunciar o descendente da mulher como aquele que esmagaria a cabeça da serpente, que é o símbolo do pecado e do mal, Deus certamente não estava se referindo a um descendente humano qualquer, porque todos os descendentes da mulher carregariam em si a mancha do pecado. Deus certamente se referia ao único descendente sem pecado, nascido de mulher, capaz de esmagar a cabeça da serpente. Certamente Deus estava se referindo ao seu Filho Jesus Cristo, o único capaz de tirar o pecado do mundo. Em João capítulo 1, 29, nós lemos o seguinte: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O autor da revista Compromisso nos diz que a consciência
da nudez física refletia a consciência da nudez moral e espiritual do casal Adão e Eva. O texto diz também que Deus fez veste de pele de um animal para substituir as folhas de figueira que o próprio homem havia providenciado. Eu concluo que só Deus poderia providenciar solução definitiva para restaurar a consciência moral e espiritual do homem pecador. O próprio homem não teria condições de fazer isso. Então creio que de modo figurado, Deus substituía as folhas da figueira pela pele de um animal, que nós não sabemos qual foi esse animal. Era uma forma de mostrar que Deus pode trazer aquilo que pode apagar a vergonha, o medo que o ser humano tem dele. No Antigo Testamento, a Bíblia diz que o sangue de bodes e carneiros não teve poder de vencer a força do pecado contra a natureza humana. Somente o sacrifício do Filho de Deus, Jesus Cristo, que derramou o seu sangue morrendo na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, é poderoso para pagar e apagar os pecados, trazendo perdão para aqueles que, confessando-se pecadores, arrependidos, creem no descendente instituído por Deus para esmagar a cabeça da serpente. Há um texto muito conhecido daqueles que leem a palavra de Deus, que está no Novo Testamento, que diz assim, falando do amor de Deus para com o ser humano e da providência de Deus para acabar com o pecado, com a força do pecado na vida do ser humano. O texto é de João 3, capítulo 16 e 17, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ainda em João 3,36 diz assim: o Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Lá no jardim, Deus fechou o caminho para a árvore da vida, para que o homem não se tornasse imortal em seu estado pecaminoso. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte física e morte espiritual longe de Deus. Mas em Jesus o caminho está aberto. Em João 14, versículo 6, Jesus disse assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não havia como o próprio homem livrar-se dos seus pecados por suas ações, por seus atos ou por qualquer outra atitude, porque qualquer sacrifício, qualquer oferta a Deus, qualquer coisa que o homem fizesse para Deus, para tirar os seus pecados, não seria uma oferta agradável a Deus. Só o sacrifício de Jesus, o Filho de Deus, homem, feito homem, mas sem pecado, seria suficiente, seria capaz de pagar pelos nossos pecados, porque seria um sacrifício santo, que agradou a Deus, o sacrifício de Jesus, que foi morto como um cordeiro, sem reclamar, para que o plano de Deus se cumprisse para a redenção do ser humano pecador, da sua criação que pecou e se afastou dele, desobedecendo as suas ordens no jardim. O pecado, então, é um mal que só o sacrifício de Jesus na cruz, a oferta de Jesus na cruz do Calvário, o derramamento do seu sangue, a sua morte e ressurreição é que podem apagar e pagar o preço do nosso pecado e assim nos trazer de volta à comunhão com Deus.
E essa é a nossa esperança, de que, uma vez reconhecendo-nos pecadores, porque herdamos isso de Adão e Eva, e uma vez crendo na providência de Deus, no seu Filho Jesus, nós então podemos ter o perdão dos nossos pecados e voltar a ter uma comunhão com Deus e viver uma vida infinitamente melhor com Ele, na certeza de que, ao passar desta vida para a eternidade, nós estaremos vivendo na sua presença para sempre.